Boa noite. Você pode se levantar nesse momento, nós vamos orar, entregando ao Senhor esse momento de culto, de celebração ao nome dEle, onde nós estaremos engrandecendo o nome do Senhor. Baixe sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor está no meio de nós, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é o nosso Deus, a quem prestamos culto, a quem nos rendemos e dedicamos o nosso melhor. Que ao abrir os nossos lábios nesta noite, nós possamos alegrar o teu coração com o nosso louvor. Não somos merecedores, Pai, de estarmos em tua presença, mas aqui estamos para nos rendermos totalmente à tua santa presença. Recebe a adoração e o louvor. Traz, ó Deus, os teus filhos que ainda estão chegando aqui para este tempo, para juntos celebrarmos o teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, e cercado por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Ó meu Deus, és minha força e canção. E quando eu sou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Em louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra se prostra diante de ti. A ti canta louvores, sim, canta louvores ao teu nome. Então vamos continuar louvando o nome do Senhor nas montanhas e nos vales. De alegria ter em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo eu confio, em seu nome, em seu poder. Cristo meu Senhor amado, faz em minha
Cristo, ter certeza do perdão, receber de Cristo mesmo, vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, bem ouvido, em seu nome teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em seu nome, em seu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Capítulo 2, verso de número 19. Vou me ajeitar aqui, não havia Bíblia. Vamos ver aqui. Daniel, capítulo 2, verso 19. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Muito bem, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer nessa noite, falar um pouquinho sobre o contexto aqui do livro de Daniel. E se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria Os Reinos Passam, tá bom? Eu queria falar sobre a soberania de Deus e o seu governo no mundo, baseado nesse texto que nós lemos. Daniel, muito provavelmente, ele é de linhagem real. Ele era de uma família nobre. Se você observar no capítulo 1, verso 3 e 4, Aspenaz fica responsável, um dos chefes lá dos funcionários de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fica responsável de trazer os melhores homens, os melhores jovens, inteligentes, sábios, aqueles que fossem de linhagem real, aqueles que fossem de nobre nascimento, trazê-los para a Babilônia, para ficarem exilados ali, estudarem, para depois servirem ao rei. Então, muito provavelmente, como Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, seus 3 amigos foram levados nessa leva, muito provavelmente ele era nobre de nascimento e possivelmente um descendente de alguma família, de alguma família real, de algum rei. Daniel viveu em um período de grandes mudanças políticas, e um dos assuntos mais presentes do livro de Daniel é justamente esse, a política, a ascensão e a queda de grandes impérios. Ele viu reis subirem ao poder da mesma forma como Daniel percebeu reis sumirem do mapa, desaparecerem. Ele viu impérios se levantarem e impérios sumirem. Os assírios, os poderosos e temíveis assírios. Ele viu depois os medos, ele viu o Egito também, os persas, o seu próprio império, o império lá de Israel, antes uma nação independente, apesar de ter sido escravizada diversas e inúmeras vezes, agora mais uma vez estava dominada por um rei estranho, por um rei pagão. Daniel estava numa posição muito elevada no governo. Ele foi levado para a Babilônia, foi treinado, tornou-se cada vez mais inteligente, conhecedor dos costumes, e foi cada vez mais colocado em lugares, em posições mais altas no reino de Nabucodonosor. E ele pôde observar de perto a maioria desses reis e desses impérios, a transição entre eles. E em meio a isso tudo, Daniel percebeu uma grande verdade. Apesar de os homens estarem no poder em seus reinos, apesar de homens ocuparem posições de governo, de poder e de autoridade, Deus é quem controla os homens.
e governa todos os acontecimentos. Isso é uma verdade muito clara aqui no livro de Daniel. O próprio Nabucodonosor, um rei pagão, reconhece isso. Se você for no capítulo 4, verso 34 e 35, diz assim: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse a Deus, eu louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e seu reino é de geração em geração. Olha o que o rei Nabucodonosor diz agora: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que é isso que fazes. O próprio rei pagão reconheceu a soberania e o governo de Deus. Os governos mudam, mas Deus não muda. E Daniel viveu num contexto de instabilidade e insegurança. Como eu disse, ele foi levado para a Babilônia ainda jovem, ficou longe da sua família, mas ele continuou vivendo. As coisas mudaram muito. Deve ter passado momentos difíceis, de tristeza, de solidão, e sei lá mais o que. Imagine você, jovenzinho, uma nação invade nossas terras e levam os melhores jovens, levam as crianças, levam as mulheres, sei lá o que, para uma nação estranha, você ali como escravo, apesar de receber comida, treinamento, educação, mas você está longe da sua casa, você está despatriado, sei lá se existe essa palavra. Imagine como não ficou ali Daniel e seus amigos e todos os outros que passaram por isso, mas a vida continuou. Ali naquele lugar, ele continuou vivendo, ele estudou, ele trabalhou, ele administrou, fez parte do governo, continuou servindo e adorando a Deus. A vida dele não parou. Ou seja, as circunstâncias, elas não devem se transformar num obstáculo intransponível para nós. Nós precisamos continuar caminhando, precisamos continuar vivendo as nossas vidas, não importa o que aconteça. A vida dele não parou. Até na cova dos leões, ele foi jogado, nós sabemos disso, porque ele desobedeceu um decreto real e, como punição, foi lançado para ser morto, comido por leões. Mas Deus o livrou da morte. E aí a gente, diante disso tudo, a gente pode fazer uma pergunta, podemos nos perguntar o que Daniel, esse jovem, vivendo num contexto tão instável, reis subindo ao poder, reis morrendo, impérios se tornando grandiosos, depois esses mesmos impérios sendo reduzidos a nada, um ambiente instável, inseguro, de imprevisibilidade, ele não sabia o que ia acontecer, instabilidade política, né, e religiosa também. O que Daniel, nesse contexto, ensina para nós através da sua vida, através da sua postura, através do seu comportamento? Eu queria destacar algumas verdades, 4 pelo menos, 4 verdades que nós percebemos aqui e são úteis para nós fazermos uma análise sobre a nossa vida. A primeira delas é muito óbvia, né? Tem até, o pastor Renato diz, tem até vergonha de falar: Deus é soberano. Viu que profundidade que eu fui lá no texto, eu pude observar isso, né? Deus é soberano, não é isso? Daniel 2, 21, o texto que nós lemos, diz: é Ele quem muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E mais uma vez cito aqui Nabucodonosor, um rei pagão, Daniel 4,17, dizendo: Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Lá atrás, sei lá, 500, 600 anos antes de Cristo, Daniel, os impérios da época já perceberam, já sabiam de que, embora eles estivessem reinando, fossem reis com impérios gloriosos como Babilônia, por exemplo, muito famosa, né, o jardim suspenso da Babilônia, aquela ostentação, aquela beleza, enfim, eles sabiam que Deus é quem está de fato reinando. Daniel viveu em meio a mudanças, como eu disse, né? Mas por trás de todas essas mudanças havia um Deus que continuava governando. A gente percebe Isaías também, num momento de transição de governo. Isaías foi chamado para profetizar
durante o governo de Uzias, o rei Uzias, e logo quando ele chega ali, começa a escrever, o rei morre. Imagina só, aí ele escreve no ano da morte do rei Uzias, e aí ele começa, né, a falar, começa a escrever diversas coisas. Imagine você começando o seu ministério, começando o seu trabalho, começando num momento desse, onde a economia, onde a política, as relações internacionais, sejam boas ou ruins, estão estabilizadas, porque tem um monarca, tem um rei no governo, e aí morre. Vai haver uma transição. Em Israel havia muito isso. Um rei morria, seu filho assumia, depois os servos iam lá, matavam aquela criança, matavam aquele jovem que assumiu o trono para colocar outra pessoa no poder. Tudo isso acontece desde sempre. Né? Imagine Isaías aqui nessa situação. Mas ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Não importa o que aconteça nos reinos do mundo, Deus permanece assentado em um alto e sublime trono. O senhor ministro falou aqui, eu falei, o que o senhor falou aqui? Pode estar aquela confusão toda, não é isso? Guerra para tudo quanto é lado. Onde é que Deus está, senhor ministro? Sentado no trono. Nós podemos estar andando de um lado para o outro, preocupados, meu Deus, e agora? Mas Deus não está lá no céu andando de um lado para o outro, dizendo, ai, meu eu, o que será do mundo? E agora? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deus governa soberanamente. Deus continua no trono. Deus é esse monarca que continua regendo todas as coisas. E aí o que vem à nossa mente, ao nosso coração, ao observarmos isso, é o seguinte, um ensinamento muito claro. Nós não devemos, não podemos interpretar Deus a partir do que acontece no mundo, a partir da instabilidade dos governos, da vida política, da economia, da saúde, mas nós precisamos e devemos interpretar o mundo a partir de Deus. Primeiro nós olhamos para Deus, depois olhamos para o mundo, depois olhamos para o governo. Primeiro olhamos para o trono de Deus, depois nós olhamos para o trono dos homens. E o que isso diz respeito a nós? O que isso pode nos ajudar na nossa vida? Isso pode acalmar o nosso coração. Nós podemos e devemos participar da vida pública da nossa cidade. Não é? Nós podemos votar, as eleições estão chegando, e podemos argumentar, conversar, discutir, defender ideias, defender aquilo que acreditamos ser o melhor. Devemos trabalhar, importante isso, porque se ficarmos só nas ideias, nós não construímos coisa alguma. Precisamos colocar a mão na massa, precisamos ser um pouco também executores e não apenas oradores, né? Precisamos trabalhar e nos empenhar para que aquilo que nós defendemos se torne realidade. Daniel, por exemplo, embora num reinado diferente do seu, em terra estranha, ele fez um excelente trabalho. Ele foi, como eu disse, elevado a cargos importantíssimos. Seus companheiros também tiveram cargos de destaque. E a nossa responsabilidade como cidadãos, ela é real, ela é verdadeira. Mas a nossa confiança, ela não pode estar no resultado das nossas decisões. Nós precisamos, temos que participar da história, sabendo que não somos nós que controlamos a história. A Bíblia diz em Provérbios 21, versos número 1, para o Senhor, conduzir o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio. Ele o dirige para onde quer. Assim como um rio, ele é dirigido, você vê ele fazendo o seu caminho pelas pedras, margeando-se as encostas. Deus, diz a palavra dele, ele dirige da mesma forma, com a mesma facilidade, ele dirige o coração daqueles que estão governando. Por isso nós precisamos e devemos fazer a nossa parte, mas sabendo que acima de tudo, Deus continua reinando. Deus continua soberano. A segunda verdade que eu percebo de maneira muito clara nesse texto é que Deus, ele não apenas está reinando, mas ele age na história. Ele não está lá em cima, numa posição de poder, isolado, longe, sem se envolver com tudo que está acontecendo aqui. Deus se envolve diretamente
em tudo o que acontece, nos pormenores da nossa vida, da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, da nossa nação e no mundo. Nada, acho que era John Piper, um teólogo, que falava, quando a gente pega um tapete em casa e bate assim, e sai, você olha pelo sol, aquelas poeirinhas, nenhuma micropartícula de poeira foge do controle e do domínio de Deus. Deus controla todas as coisas, Ele é totalmente poderoso. E nós sabemos que Ele não apenas dirige, não apenas governa, mas Ele se envolve e Ele age. Eu não creio particularmente em um Deus que apenas reage aos acontecimentos dos homens, como se Deus estivesse lá no céu. Bom, vamos ver o que vai acontecer agora, o que eles vão fazer, o que os governos vão fazer, como é que está o mundo, a guerra, a gasolina no mundo, a saúde, deixa eu ver como é que, para eu poder ir me ajeitando aqui para cuidar. Não é isso. Deus não reage àquilo que acontece no mundo. Deus está conduzindo a história para um destino. E se nós olharmos em Daniel, capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, esse rei que nós estamos falando, né, vai até Jerusalém e sitia a cidade, cerca a cidade. E olha o que a Bíblia diz: Deus entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Deus entregando um rei do seu povo Israel nas mãos de um rei inimigo. Quando Deus entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, Deus estava agindo na história do seu povo. E isso, nós sabemos, né, a continuação da história, trouxe consequências terríveis. Não é isso? Muitos morreram, outros foram exilados, no caso de Daniel e seus amigos. Não é isso? Pessoas sofreram, o templo foi queimado, o templo foi destruído, barbaridades aconteceram. E isso é importante porque nem sempre o agir de Deus acontece da maneira como nós esperamos, ou da maneira como nós pensávamos que deveria acontecer. Às vezes Deus age por meio de acontecimentos e Deus faz acontecer determinadas coisas que muitas vezes nós não compreendemos, mas é Ele quem está agindo. Deus é quem controla o mundo. Deus, Ele é totalmente soberano. O livro de Daniel mostra o rei de Babilônia, como eu disse, reconhecendo que é Deus quem domina sobre o reino dos homens e faz tudo conforme a sua vontade. Daniel também vai relatar um outro rei chamado Belsazar. Esse rei é julgado por Deus e na mesma noite morre. E aí o reino é dividido. E então a Babilônia cai. Um governo termina, outro começa. Deus estava agindo e vencido um outro rei, um rei persa, e começa a reinar ali naquela região. E com ele, com a vinda de Ciro, um rei pagão, um rei estranho à nação de Israel, nós percebemos claramente uma das demonstrações mais importantes da soberania e do agir de Deus na vida do seu povo, porque Israel estava exilado, perfeito? Israel estava sob o domínio de Babilônia, deveriam estar por volta de 70 anos ali. Como que o povo vai voltar? Talvez na cabeça de Israel, é nessa hora que o Messias vem. Será que vai vir um rei, um guerreiro, que vai nos libertar do domínio de Babilônia, do domínio dos caldeus, e nós vamos voltar para a nossa terra? Porque havia uma promessa. Não, Deus não levanta um rei de Israel. Deus pega um rei pagão dos persas e age no coração desse rei para que esse rei providencie tudo que o povo de Deus precisava para voltar para a sua terra e reconstruir o templo. Um rei pagão. Sabe como Deus chama Ciro, esse rei? Meu pastor. Porque Deus o levanta e o chama para fazer a vontade dele. Portanto, não importa para Deus, para nós talvez importe muito. Para alguns, mais ainda do que para outros. Sobretudo nesse momento de eleição, estamos aí às vésperas da eleição,
Talvez para muitas pessoas importa, e talvez seja o que mais importa no momento, seja quem vai ganhar a eleição, quem vai ser o vereador, o prefeito, o presidente, e sei lá mais o que. Para Deus, pode ser um homem cruel, um rei pagão, pode ser qualquer pessoa, porque a solução não vem dos homens, a solução vem de Deus, e Ele pode usar e usa quem Ele quer. Deus pode usar alguém que nós jamais escolheríamos para cumprir os seus propósitos, os propósitos dele, não os nossos. Talvez para os nossos, nós saberíamos quem escolher para cumprir os nossos propósitos, a nossa vontade, aquilo que nós, sincera e verdadeiramente, achamos que seria o melhor. Mas para cumprir os propósitos dele, ele não precisa de homem algum, ele levanta quem ele quer. Isso nos ensina uma coisa. Talvez a gente pensemos assim, como eu estou dizendo aqui, Deus tem que colocar determinada pessoa no poder. Não precisa. Deus não precisa de nenhum governante. E Ciro é mais uma demonstração de que Deus pode fazer o que Ele quiser. E o que isso fala ao nosso coração? Justamente por isso, por Deus agir e ser soberano e fazer o que Ele quer, não devemos colocar a nossa esperança em nenhum candidato, em nenhuma proposta de governo. Não devemos apostar todas as nossas fichas nisso, porque a solução não vem desse lugar. A solução, a paz, a tranquilidade, a serenidade, a segurança e tudo isso que nós queremos não vem de baixo, não vem dos homens, vem de Deus. Por isso Paulo orienta a igreja a orar por aqueles que estão no poder. Se não era só ir lá conversar, se não era só ir lá fazer um abaixo-assinado, um protesto, levantar um cartaz, se não era só você escolher muito bem direitinho quem você vai votar e está tudo certo. Não. Precisamos orar por todos aqueles que estão no poder, investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Se não orarmos, se Deus não agir, a gente pode colocar um anjo e não uma coisa mais à frente. Devemos entender que temos responsabilidade política, ela continua existindo, devemos voltar com consciência. E um exercício interessante, sair um pouco da nossa bolha. O rapaz aqui, o pastor Bibo falou de manhã, fala um pouco sobre sair um pouco da bolha, né? Porque se a gente só fica ouvindo quem ouve as mesmas coisas que nós, alguém que só segue os mesmos perfis do que nós, a gente só conversa, só gosta de pessoas que pensam como a gente, nós vivemos uma bolha. E é inevitável isso. Né? Por mais que você seja uma pessoa aberta ao contraditório, a ouvir, a argumentar, trazer ideias, questionar, pensar, tudo isso é muito perigoso. Nós nos fecharmos na nossa bolha, no nosso grupinho. Ele foi, como ele disse, eu não sei se foi hoje de manhã ou foi ontem na noite, ele falou algumas coisas parecidas, né? Olha, se você não é dos nossos, é contra mim. E uma vez as pessoas estavam fazendo algumas coisas em nome de Jesus e os discípulos queriam proibir. Jesus falou, não, deixa eles. Entende? Nossas decisões importam, mas a gente não pode transformar nossas decisões na salvação do mundo, numa tentativa de controlar o futuro, de controlar até o agir de Deus. Nós fazemos escolhas responsáveis, devemos fazer. Precisamos ter muita cautela, muito zelo na hora de votar, na hora de, enfim. Mas Deus continua soberano sobre os resultados. Deus continua soberano sobre os resultados. Ali, nós sabemos, quando Deus entrega o rei de Israel nas mãos de Nabucodonosor, nós sabemos que Deus fez isso porque o profeta revelou para nós. Mas eles não sabiam. Talvez ele, meu Deus, e agora socorro, Senhor, era Deus que estava fazendo aquilo. Quando o resultado não é aquilo que nós esperamos, e aí? Devemos continuar confiando, porque Deus ainda está no trono. Talvez não esteja alguém que a gente queira, que a gente ache melhor, alguém que a gente votou. Mas Deus continua soberano sobre todas as coisas. Terceira verdade, é possível servir em um governo e permanecer fiel a Deus. É possível. Pelo menos para Daniel foi. Vamos dizer assim. A gente fica preocupado. Né? Hoje em dia, um monte de gente aí querendo ir para a política, aquela coisa toda.
E a gente sabe que é um meio que corrompe, ou é um meio que favorece a pessoa revelar-se. Às vezes a pessoa está com segundas intenções, bota lá, sou candidato pastor tal, os evangélicos, sou pastor, eu sou fulano, sou Beltrano, e aquela coisa, mas não é nada daquilo às vezes. Daniel trabalhou no governo de um império pagão. Sabia disso? Daniel, profeta, servo de Deus, trabalhou, foi um alto governante no império pagão, que matava cristãos. Queriam matar até ele, jogaram ele na cova dos leões. Ele ocupava uma função pública. Seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram colocados em posições importantes. Eles trabalhavam para o governo, mas não adoravam o governo. Eles não se dobraram diante da estátua de ouro que o rei mandou fazer. Por isso, eles foram lançados, os 3 amigos de Daniel, na fornalha de fogo. Nabucodonosor vai construir uma estátua de ouro e agora está decidido, né, um regime totalitário ali, totalmente monocrático. Ele que decide, vocês têm que, ao ver a estátua, se dobrar, se ajoelhar e adorar a estátua. O governo se intrometendo numa esfera privada, numa esfera religiosa, uma esfera íntima, não é isso? E eles, o que eles fizeram? Desobedeceram. Disseram que não serviriam aos deuses do rei, nem adorariam imagem alguma. O Estado impondo a adoração à imagem do rei. Você, uma pergunta, prefere estar na fornalha com o quarto homem? Ou você prefere estar fora dela, mas sozinho? O que você quer é sossego? Ou você quer estar ao lado e do lado de Deus? E isso faz toda a diferença. Eles não se corromperam. Não se corromperam. Permaneceram firmes. Por isso eu digo que é possível você servir ao governo, por exemplo, sem se corromper. É fácil? Absolutamente não. Mas eles não se corromperam. Daniel e seus amigos mostram isso para nós, porque eles tinham uma visão de consagração. Assim que eles chegam lá, eles querem continuar consagrados a Deus. Daniel não queria comer a comida deles, porque era sacrificada aos ídolos. Você deu cuidado, o zelo de Daniel. Eu não quero comer essa comida, eu não quero. E aí ele chama lá, tem aquela conversa toda, ele come legumes, fica mais bonito, mais forte que os outros, tudo mais. Não é? Mas eles tinham essa visão de não se contaminarem. Decidiu firmemente em seu coração Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. Eles queriam permanecer fiéis a Deus. Daniel serviu ao governo, mas não adorava o governo. Participava da vida da sociedade, mas a sua fidelidade a Deus estava acima de qualquer governo. Por isso que os cristãos não devem levantar bandeira alguma. Não é? Você pode dizer que é Flamengo, que é Vasco, que é sei lá o quê, mas agora você dizer que é partido A, partido B, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Como o pastor Renato diz aqui, eu chamo sempre a autoridade do pastor para ninguém brigar comigo, né? Ninguém ficar falando que nós não somos nem de cá, nem de lá, de trás, de frente, nós somos de onde? Não ouvi. O pastor sempre fala, nós somos do alto, de cima, na direita, na esquerda. Ah, eu penso que é melhor a direita. Aí eu penso que é melhor a esquerda por causa disso. Aí os da direita não entendem como que o crente da esquerda, né? E os crentes da esquerda estão fazendo a mesma coisa que os da direita. Entendeu? Porque às vezes não conversa, porque está na bolha. Né? Às vezes é a confusão, a briga. E lá no final do sermão eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa unidade, que precisa ser preservada. Né? Jesus falou que a gente não deve arrancar o joio do meio do trigo. Aí os da esquerda estão pensando, tá vendo? Deixa os da direita lá. Os da direita estão pensando, deixa os da esquerda lá. Não estou falando que é o joio não. Mas tem joio no meio do trigo. E Jesus mandou deixar lá. Porque senão a gente arranca o trigo junto. Fazendo uma mistureba santa aqui. Vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Sabe? Deus está vendo. Mas a gente pode conversar, discutir ideias, expor, nos abrir, chamar para conversa. E não condenar, né?
A gente precisa chamar para o debate, para a conversa, não aqui na igreja, não aqui no púlpito, obviamente, na sua esfera privada, na sua casa, no clube, sei lá onde é que você está. E eu sei que todos nós aqui conversamos e falamos de política, não é? Isso não significa que o cristão deve ser alienado da sociedade, da sua cidade. Daniel estava na Babilônia e fez diferença lá. Deus mesmo mandou eles orarem quando o povo de Deus foi para a Babilônia. Orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. Casem-se, plantem árvores, vocês vão ficar aí muito tempo. Então a gente, não é? Mesmo estando num lugar hostil, num governo, não é? Como no caso deles aqui, pagão, eles estavam ali testemunhando e vivendo para a glória de Deus. Isso fala um pouquinho da nossa cidadania. Nós não podemos, queridos irmãos, ser mais politizados do que discípulos de Jesus. Não é? Paulo, lá em Filipenses 3,20, diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é? Nós vivemos aqui, temos responsabilidades aqui, temos uma cidade, temos um país, não é? E temos deveres como cidadãos. Mas a nossa pátria verdadeira está onde? Que o texto disse: nossa pátria está nos céus. E em algumas traduções está a nossa cidadania, não é isso? Mas às vezes a gente é apegado mais a esse mundo e a essa terra do que apegados à nossa cidadania celeste. Essa palavrinha, pátria, significa a sede, a administração dos deveres civis. A nossa pátria, quem nos regula, quem legisla para nós, a nossa pátria, a sede dos nossos direitos e deveres civis, está nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo escreveu isso aos Filipenses, e a cidade de Filipos era uma colônia romana, e eles se orgulhavam muito, porque apesar de não serem romanos de fato, mas o eram por consideração, porque Roma havia conquistado aquela região. Então eles eram colônia romana e ganhavam o título de cidadãos romanos, e eles se orgulhavam disso. Era um orgulho para eles serem cidadãos romanos. Mas o apóstolo Paulo, nesse mesmo livro, chama a atenção dos cristãos para que vivam de maneira digna, não do Império Romano, não de maneira digna de César, mas do Evangelho de Cristo. Paulo diz assim: vivei antes acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou eu indo ver vocês, ou estando ausente, eu ouça que vocês estão firmes, num só espírito, lutando juntos, pela fé evangélica. Essa era a luta deles, e essa deve ser a nossa luta. Nós somos cidadãos teresopolitanos, somos fluminenses, não é isso que fala? Cariocas, sei lá mais o quê, brasileiros. Temos um orgulho, gostando da nossa nação, é o país que Deus nos deu, a cidade que Deus nos deu, cuidamos da nossa cidade, e precisamos ter um amor, um carinho, aquela coisa toda, né? Esses dias eu fui na formatura do jovem Estevão, esse jovenzinho que está sentado aí, ele fez um curso ali na beiradinha de game. O pregador pregou e falou: vocês querem ser gamer? Não vai ser gamer não. Mas ele fez um curso de gamer. E aí foi na formatura, e lá na formatura, foi no Teatro da Feso. Rapaz, cantaram o hino de Teresópolis. Quantos conhecem o hino de Teresópolis? Só a terceira idade tirando Douglas aqui. Terceira idade quase aí, né? Eu não conheço. Rapaz, que hino bonito, cantando o hino, levantaram lá, cantaram. Como é bom amar a cidade, preservar a cidade bonita dessa, maravilhosa. Todo mundo, maioria, assim, todo mundo maneira de dizer, né? Quer vir morar em Teresópolis. Eu sou do Rio, tinha 10 anos de idade, meus pais morávamos ali em Laranjeiras, Flamengo, estudava em Botafogo, era ladrão querendo roubar o relógio quando saía da escola, estava na época de quebrar o vidro do carro para roubar a toca-fita. Então, e meus pais saíram do Rio de Janeiro, daquela coisa toda, para morar em Teresópolis. Que coisa maravilhosa. A gente até hoje encontra gente querendo isso. Então a gente ama a cidade, gosta da cidade, mas nós não podemos ter mais orgulho e vivermos de uma maneira digna de Teresópolis apenas. É muito baixo, é muito pobre isso.
precisamos viver de modo digno do Evangelho e estarmos juntos lutando pela fé evangélica, por aquilo que a palavra de Deus diz. Essa era a luta deles. A identidade mais importante deles não era política. A identidade deles era a identidade espiritual. Isso também vale para nós. Não há problema em participarmos das decisões da cidade. Se Deus, por exemplo, deu vocação para alguém para a área pública, essa pessoa pode ser da cidade, vai se candidatar, aquela coisa toda, né? Mas, ocupando a função pública, trabalhar pelo bem comum. Mas antes de ser cidadão brasileiro, nós somos cidadãos do reino de Deus. Antes de pertencer a qualquer grupo político, você vai se candidatar, vai ser o prefeito, vai ser sei lá o quê, você vai ter que se filiar. Entender que, acima disso, você pertence a Cristo. Isso nos protege de transformar a política em religião e nos deixa com os pés no chão. Não é possível nos envolvermos sem adorarmos o governo. Quarta verdade, caminhando, é a última já, depois vou fazer uma breve conclusão. Quarta verdade, é possível permanecer fiel quando as coisas mudam. É possível. Nós permanecemos fiéis, permanecemos os mesmos, quando as coisas mudam. Daniel serviu sob diferentes governos. Os governos mudaram, mas Daniel permaneceu o mesmo. Isso aparece de maneira clara no capítulo 6. Né? Foi o caso onde quiseram jogar Daniel na cova dos leões. Né? A Bíblia diz que todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, a turma toda do governo chegou para o rei e falou: rei, faz um decreto, né, de que ninguém pode orar para qualquer Deus que seja se não for o Senhor. E se fizer isso e a pessoa desobedecer, vai ser lançada na cova dos leões. Mais uma vez, o governo invadiu uma esfera que não é dele. O governo interferindo na esfera privada, esfera religiosa, particular, íntima, foro íntimo de cada um. Né? O governo avançando, o governo querendo dominar, proibindo de orar, mandando adorar a estátua. E muitos dizem: nós precisamos impedir o avanço do mal. Eu concordo plenamente com isso. A questão é como nós vamos impedir o mal. A política muitas vezes é o resultado do mal que a gente quer evitar. Muitas vezes. O que acontece? O rei lança esse decreto, Daniel lê o decreto, fica sabendo do decreto, não pode orar a nenhum outro Deus que não seja o rei. Daniel lê isso, o que ele vai fazer? Vai orar. Que rapaz, que ousadia, como é que pode? Daniel vai para casa, abre a janela, se ajoelha e ora. Daniel era um homem de oração. Daniel permanece o mesmo, ele não começa a orar agora que as coisas estão apertando. Ele não começa a ser fiel e fervoroso quando o decreto é lançado. Ele já era fiel. O decreto mudou a realidade das coisas, mas não mudou o coração de Daniel. Quando o governo mudou a regra, Daniel não mudou sua devoção. Ele, interessante, não organizou uma rebelião, não organizou um protesto, não organizou um abaixo-assinado, não abandonou sua responsabilidade, não deixou de trabalhar, não deixou de ser cidadão. Ele simplesmente fez o quê? Sabe o que ele fez? Foi para casa, abriu a janela e orou. Obedeceu a Deus e desobedeceu o rei. Aí a minha pergunta para nós aqui: se isso acontecer, é o medo de alguns, né, que as coisas aconteçam, a instabilidade, e aí o que vai ser? Se isso acontecer, uma perguntinha aqui para nós vamos ter a mesma fé e a mesma postura de Daniel? Do que os seus amigos? Deus os guardou. E os seus amigos sabiam que eles podiam morrer. Saibas tu, ó rei, que se o nosso Deus não nos livrar, mesmo assim não adoraremos a imagem. Você está disposto a correr o risco? Está disposto a passar
sobre isso? Meus queridos, meus jovens, nós não controlamos o que os governos farão. Não controlamos todas as circunstâncias. Nós podemos controlar com a ajuda e a graça de Deus a nossa resposta diante disso tudo. E a soberania de Deus, o fato de que Deus está no trono, nos dá confiança para obedecermos e continuarmos fiéis, orando, servindo a Deus e vivendo em santidade. E trazendo para a nossa vida, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: façam tudo sem murmuração, para que sejam filhos de Deus inculpáveis, brilhando em uma geração pervertida e corrupta, entre os quais resplandeceis como astros. Deus nos chama a fazer as coisas sem murmuração, para que sejamos filhos de Deus inculpáveis, né? Podendo viver, né? E viver, trabalhar, estudar, ou seja, ter a nossa vida em meio a uma geração pervertida e corrupta. Precisamos estar nesse contexto brilhando como astros. Então não importa o contexto, permaneça fiel. Obviamente que nós desejamos paz. A Bíblia manda a gente orar pela paz, orar pelos que estão no governo. A gente não estou falando isso aqui, estou nem aí que aconteça não, que Deus está ali. Não é isso não é essa mensagem não. Eu sei que os irmãos estão entendendo isso, mas eu estou trazendo uma outra visão para que a gente possa olhar por esse lado. Primeiro a gente olha para Deus, a gente olha para o que Ele está fazendo, para as promessas, para a sua palavra, o que Ele tem feito no mundo. Aí depois a gente olha para os governos. A gente não pode viver a nossa vida olhando sabe, a gente precisa primeiro entender que Deus é quem está no controle. Se houver prosperidade, permaneça fiel. Se houver crise, permaneça fiel. Um governo que você apoia, ganhou, permaneça fiel. Um governo que você não gosta, permaneça fiel a Deus. Se houver liberdade, se houver perseguição, que a nossa fidelidade não seja afetada por essas coisas. Concluindo, falar um pouco da missão da igreja. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante: a igreja não pode confundir a sua missão com a missão do Estado. O Estado tem seu lugar e a igreja tem a sua missão. A missão da igreja é o avanço do Evangelho. Preste atenção no que eu vou falar. Nós, os cristãos, os crentes, a igreja de Jesus, nós não estamos aqui no mundo para instaurar um governo cristão. Não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para isso. Aqueles que querem estar no poder para dominar. E alguns discípulos de Jesus perguntaram para ele, Tiago e João, perguntaram: mestre, queremos que o Senhor nos conceda aquilo que a gente vai pedir ao Senhor. Ele nem pede o que ele quer, ele pede que Jesus faça o que ele vai pedir. Ele quer aquilo ali muito. E o que é? Ora, Jesus, o que vocês querem que eu faça? Ora, quando na tua glória queremos que o Senhor nos permita nos assentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Queriam estar no poder. Mas Jesus chama eles para perto e fala assim: olha, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. Então, o caminho que Jesus aponta para os discípulos é um caminho inverso. João Batista já veio preparar caminho para Jesus, anunciar o reino. O rei vai vir, o reino de Deus está chegando. Arrependam-se e creiam, o rei está vindo, o juízo vai chegar. João Batista já preparou o caminho, Jesus já veio, foi para o céu e Jesus vai voltar. E a nossa esperança não está na conquista política, não está em tornar o Brasil, o mundo, num Estado cristão, uma nação cristã. Nossa esperança está em Cristo, e a igreja pode enfrentar a oposição, pode ser perseguida. Isso aconteceu diversas vezes na história da igreja, mas a missão da igreja continua. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
E isso não significa vitória política. Ah, pronto, a ameaça foi de vez erradicada. Agora, o próximo presidente, governador, será que é tudo legal, tudo gente boa, cristão, gosta dos evangelhos, vai ser uma benção. As portas do inferno, está vendo só, gente? Que legal. As portas do inferno não estão prevalecendo. O mal está sendo freado. Não é nada disso. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer, não é uma vitória política que agora o Brasil é do Senhor Jesus. Não é nada disso. Está dizendo que a igreja, não importa o governo que assuma, a igreja continuará avançando, vitoriosa, pregando o Evangelho de Deus, vendo pessoas sendo salvas. É isso que significa: as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, derrota política, talvez para você signifique uma coisa, meu Deus, mas é só uma derrota política, talvez seja até melhor do que você está pensando, o outro, sei lá o quê. Derrota política não significa derrota espiritual. O que Jesus disse é que a sua missão não será destruída por quem quer que seja. O Evangelho continuará avançando. A minha pergunta é: você estará do lado, ou eu, vocês estão aí, né? Será que nós estaremos todos juntos desse lado das trincheiras, lutando, firmes? A igreja não pode se dividir. E esse ponto é muito importante. As eleições podem trazer mudanças. Governos podem trazer melhorias, como também podem trazer prejuízos, danos terríveis. Mas isso não pode dividir a igreja. Nossa unidade não vem da nossa ideologia política, não vem da nossa preferência eleitoral, não vem do candidato A, do candidato B, não vem do partido. Nossa unidade vem de Cristo. Nós podemos discordar politicamente e continuar sendo irmãos. Podemos votar diferente, o fulano não votou no meu candidato, o cara é crente, por que não votou aqui? Temos que nos unir, e sei lá o quê. Temos algo maior que nos une, temos Cristo. Por isso, como eu disse, não coloque a sua esperança em nenhum candidato, nenhum governo, nenhuma proposta, não aposte suas fichas nisso. Nossa responsabilidade política, ela continuará existindo, devemos votar com consciência. Como eu disse, sair da bolha, estou repetindo essas coisas, ouvir o contraditório, estar disposto a ouvir o bom. Mas vem cá, por que você... A gente fala disso aí no meio do povo aí, né? Aí não fala isso na igreja, mas é na rede social, qualquer lugar que você fala, você vai falar: ih, fulano, quem vai ganhar? A gente já sabe até quem vai ganhar, por quê, quem vai ser preso, quem vai, a gente sabe de tudo. Mas conversa, por que você está falando dessas coisas? Por que você gosta desse candidato, essa não sei o quê? Pô, eu penso assim, é saudável conversar, também pode brigar, aí é feio, né? Crente não pode fazer isso. Precisamos ter maturidade. Nosso inimigo não é o fulano que vota no outro partido. A nossa vitória não vem por essa via. Nossa batalha não é uns contra os outros. A nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Por isso Paulo diz que eles precisavam permanecer firmes, como uma só alma, lutando juntos, não é lutando separados. Você luta aí, luta de cá, vamos ver quem ganha. É igual a briga de calvinista e arminiano. Deus predestinou, Deus deu livre-arbítrio. Vamos ver quem está certo. A gente vai saber só no céu, se souber, isso não tem importância, quase isso. O que a gente precisa estar junto. E às vezes a gente se separa por um monte de besteira. Uma só alma, lutando junto, não lutando separado. A igreja precisa preservar, ele falou isso aqui hoje de manhã, né? Ou lá ontem à noite, eu não lembro. A unidade já está dada, a gente só não tem que estragar. Ele não falou isso? Foi aqui ou lá? Sei lá, foi aqui de manhã, né? A gente só não precisa estragar. Né? Preservar o vínculo preservar, porque a coisa já está dada. A vontade de Deus está aí clara para nós vivermos isso. Portanto, o mundo pode se dividir, como o senhor ministro falou, pode explodir bomba para tudo quanto é lado. É ruim, trágico. Mas onde é que Deus está? Sentado no trono. A Bíblia diz que Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. A política pode dividir, as eleições podem fazer um estrago, as redes sociais, enfim. Mas a igreja não pode permitir que isso destrua a sua comunhão. Nós não somos uma comunidade política, somos o corpo de Cristo. Nossa missão é maior do que uma eleição. Nossa esperança está para além de um governo. Nosso rei é maior do que qualquer outro governante. Portanto, a pergunta não é como um cristão
deve se posicionar politicamente. A questão não é essa, a questão é como um cristão deve viver quando governos mudam. Essa é a pergunta que precisamos responder. Por isso, quando houver instabilidade, permaneça fiel. Quando houver medo, ore. Quando houver mudança, confie em Deus. Quando não souber o que fazer, ore para Deus. Porque, como eu disse, os governos passam, os partidos mudam, os presidentes sobem e descem, impérios passam, os reis passam, mas Deus permanece para sempre. A Bíblia fala, terminando, a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne, e não sei mais o que, agora não lembro que o resto desse. Isso tudo passa, mas a Bíblia diz assim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo isso passa, tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. E o nosso convite para nós, como igreja, nessa noite, é estarmos juntos, lutando para preservar a unidade, preservar o vínculo da paz que temos, sabendo que Deus está no trono, governando, reinando. Nós não nos intrometemos no Estado e o Estado não deve se intrometer na igreja. Quando o Estado se intrometeu na vida do povo de Deus, o que o povo de Deus fez? Desobedeceu. Porque a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus nos dê graça, sabedoria, amor, para vivermos esse tempo glorificando a Ele. Amém? Você quer orar sobre isso? Você pode orar, se você quiser. Você pode ficar de pé. Se você quer orar sobre isso tudo que foi falado, vamos orar. Poxa, eu quero orar. Muito obrigado por essa noite, por esse momento, onde estamos aqui reunidos, com a Tua palavra aberta, observando a vida de Daniel e seus amigos, observando como o Senhor dirige a história, como o Senhor é soberano e faz a Tua vontade prevalecer. Ajuda-nos a enxergá-la, ajuda-nos a nos unirmos ao Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda graça de, em tempos assim, de incerteza, insegurança e instabilidade, permanecermos fiéis. Que a nossa preocupação não seja como nos posicionarmos politicamente, mas como nos posicionarmos como cristãos, como filhos de Deus. Aqueles que amam ao Senhor e servem ao Senhor, são fiéis ao Senhor, acima de todas as coisas. Faz a Tua obra no nosso coração. Abençoa-nos como igreja. E queremos orar pela nossa cidade. Queremos orar por Teresópolis. Coisas terríveis têm acontecido na nossa cidade. Bem pertinho de nós aqui. Nós queremos orar por essas famílias que sofrem. Queremos orar, ó Deus, para que o Senhor intervenha. Queremos orar pelos políticos, porque o Senhor manda nos orar por eles. Que o Senhor nos abençoe. E assim como o Senhor dirige o curso dos rios, que o Senhor dirija o coração daqueles que governam. Abençoa o nosso Estado, abençoa o nosso país, abençoa este mundo que o Senhor amou e entregou o seu Filho para nos salvar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Sol se for e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a cruz
Isso. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o dono do meu coração, minha canção e o meu louvor. Cante aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o dono do meu coração, minha canção e o meu louvor. Graças a Deus. Queiram se assentar, queridos irmãos. Deus abençoe a vida de todos nós, nos dê uma boa semana. Deus abençoe também aqueles que participam conosco pela nossa transmissão aqui. É uma alegria estarmos juntos nessa noite. Você está nos visitando? Você é visitante? Pode fazer um acenozinho só para a gente identificar. Olha, Deus abençoe. Bastante gente aqui. São bem-vindos, viu? Deus abençoe. Obrigado pela presença. Ficamos alegres e contentes. Se você quiser nos conhecer melhor, tem um papelzinho azul aí na frente do seu banco, você pode preencher. Nossa equipe de integração vai entrar em contato, não é isso? Gente bonita nos visitando aí. Queremos conhecer você melhor. Se você quiser nos conhecer, vocês preenchem o papelzinho. Se você não tiver Bíblia, coloque lá que não tem Bíblia, pode escrever, a gente quer dar uma Bíblia para você. É uma alegria estarmos juntos aqui nessa noite, tá bom? Tenhamos todos uma boa semana. Amanhã a nossa turma chega de Marajari, não é isso? 10 horas da manhã. Vamos recebê-los com alegria, com um café da manhã, orando a Deus, tá bom? E Deus abençoe, um momento silencioso de oração ao som dos instrumentos. E não vá embora sem passar na cantina, né? Na cantina ali, várias coisas gostosas ali para você se deliciar, comer, repetir, tá entendendo? Faça isso, vá lá na cantina. Deus abençoe.